primeiro passo, acho, para conceber um projeto de luz, seja ele uma palestra, seja um espetáculo teatral, um show de rock, uma exposição, é pelo convite, né? Eu acho que é fundamental a gente ter uma boa rede, né? Conhecer muita gente, estar sempre fortalecendo essa rede para que as pessoas se lembrem de ti. É importante a gente estar sempre na fita, estar em cartaz, né? E em cartaz de fato. Estar em cartaz com um espetáculo, estar em cartaz com um show, ter montado a luz daquela exposição, estar atendendo os eventos corporativos, porque muitas vezes são nesses espaços, são nesses eventos que a gente acaba fechando outro trabalho. Então tudo parte do convite, né? Se a gente está com uma boa rede, logo aparece um convite para fazer o trabalho X ou Y, Z. Aí lógico que o segundo passo é uma boa conversa com o idealizador do projeto, fundamental, ter um papo bem franco a respeito da realidade financeira do projeto, a abrangência, quem que tu quer atingir, o resultado que tu está querendo atingir, porque muitas vezes o cara contrata um iluminador, mas ele nem sabe o resultado que ele quer atingir. Acontece muito isso. E é engraçado que com os grupos menores acontece muito mais, né? Talvez porque tem a ver com aquilo que eu estava falando sobre a maneira como fora do Brasil se trata a arte, né? Porque o iluminador, mesmo numa palestra, ele tem a sua arte, né? Não é simplesmente iluminar, só colocar a luz. Tem que saber como colocar a luz, se está ferindo a plateia, se não está ferindo os olhos da pessoa que está dando a palestra, ou como fazer esse procedimento todo, né? Então, conversa com o cara para descobrir o que ele quer. Quando você está tudo em sintonia, afinado, vai para o próximo passo, que é buscar essa infraestrutura, né? O que eu quero? Eu quero montar uma palestra, então eu preciso saber que a plateia precisa enxergar, ela não pode estar totalmente no escuro, porque tem que haver uma relação entre o palestrante e a plateia, eu preciso disso, né? Eu preciso de uma boa área de iluminação para o palestrante. Isso aqui é engraçado, que muitas vezes os palestrantes não ficam parados no mesmo lugar, eles gostam de sair do foco. E num projeto de palestra isso acaba sendo simples, acaba sendo fácil de fazer, é mais corriqueiro para nós. Mas aí quando começa a atender musicais, espetáculos de teatro, é importante que tu saiba o quanto que tu quer que a tua luz apareça. O Gabriel não gosta de fazer a luz aparecer. Hoje em dia o mercado tem feito muito isso. A luz está aparecendo mais do que os artistas. Lógico que a tecnologia está nos dando isso, né? Tem vindo muito equipamento bom, tem vindo muita coisa bacana de tecnologia para iluminação e maquinário. Som também está avançando muito. Os últimos 10 anos isso explodiu, assim. Todo dia tem um equipamento novo, mais rápido, mais inteligente, que funciona ou com bateria, ou que funciona wireless, que tu controla pelo smartphone. E isso está fazendo com que as pessoas deem uma exagerada nos projetos e não valorizando o que é de mais importante, que são os artistas. O desenho de luz é uma coisa universal, sem dúvida. Todos os iluminadores que pegam um mapa de luz sabem reconhecer onde está. Lógico, um mapa precisa de orientações, precisa de uma legenda, né? Mas bons iluminadores, caras caprichosos, que têm atenção aos projetos que eles se dedicam, quando eles pegam um mapa de luz, eles sabem reconhecer, por mais que não tenha nenhuma orientação, ele vai entender que isso é um contraluz, isso é uma frente, isso é um foco, isso é um lateral. E é engraçado que muitas vezes os mapas de luz são feitos só com rabiscos, assim. Logicamente, hoje tem o AutoCAD, tem o 3D DMA, o EasyWig, o Adobe Illustrator e vários outros softwares para desenhar a iluminação. Que muitos desses softwares também se desenha som, maquinaria, cenografia toda. Mas muitas vezes tu faz um mapa de luz, quando tu chega no teatro, pega uma folha de ofício com papel, uma caneta, porque a gente tem um mapa base, né? O desenho de luz dos espetáculos, dos shows, das palestras, sempre tem uma planta base. Mas tu chega nos locais, não tem o ângulo que tu escolheu, não tem o equipamento que tu te planejou. Às vezes nem é pela questão financeira, mas é que o projeto não necessita que seja estritamente aquele equipamento. Muitas vezes eu posso substituir
uma frente de par por uma frente de Fresnel, ou um foco de PC por um de elipse, ou vice-versa, e por aí vai também com os equipamentos da linha de tecnologia de LED. É possível fazer isso. E então o desenho ele tem muito a ver com isso. Se qualquer cara que é dedicado, que faz o trabalho com bastante apreço e carinho, ele pega qualquer rabisco feito numa folhinha de 10 centímetros por 5, ele consegue reconhecer onde está os focos, onde estão as nuances. Lógico que o cara não é adivinho, né? Precisa ter alguma coisa escrita. Pô, se ali tem uma cor, tem que estar assinalado que tem que ter uma cor, né? Sem dúvida. Mas o grosso da montagem, qualquer iluminador ou técnico de iluminação que é profissional, trabalha com dedicação e tem gosto pelo que faz, reconhece, sem dúvida. O Gabriel tem uma coisa no processo criativo dele que ele tenta não se contaminar com outros espetáculos, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está criando alguma coisa para não fazer igual. Lógico que existe um inconsciente coletivo, né? Porque as ideias são do universo e a gente vai lá, levanta a mão, pega a ideia, executa, né? Mas as ideias estão aí, então a gente tem que ser esperto, pegar ela e usar de uma vez, senão alguém logo vai usar ela. Mas sem dúvida tem vários iluminadores para mim que são referência. Um deles é o Fernando Shoa, um gaúcho, um querido, e eu gosto muito do trabalho dele aqui no Rio Grande do Sul. E tem os iluminadores a nível nacional também, que é o Beto Bruel, Paulinho Medeiros, que é um cara muito foda lá do Rio de Janeiro, cara muito bom, Mané Kinderé, Jorginho de Carvalho, né, Aurélio de Simone, grandes nomes da iluminação no Brasil. Né? Mas o meu processo criativo tá diretamente ligado e tem tudo a ver com a minha pesquisa, não de projeto em projeto, não sei quando há uma necessidade muito específica. Agora estou desenvolvendo um desenho de luz que deve estrear no final desse mês, onde a gente vai ter hologramas juntos. Então eu estou fazendo todo um trabalho, né, de pesquisa, como que eu vou desenvolver o projeto holográfico nesse espetáculo, para não atrapalhar, né? A nossa grande sacada que vão ser os hologramas durante a peça. E então esse especificamente eu estou buscando muita informação e vendo muito como é o processo de montagem de hologramas para não atrapalhar o projeto. Mas o meu trabalho de pesquisa é constante. Todos os dias eu uso a internet a meu favor, né? Pesquisando, vendo vídeos de iluminação, shows, concertos, palestras, exposições. Estou sempre ligado, conectado nessas novas tendências, não só de como está sendo iluminado, mas o material que está sendo usado. Eu gosto de variar bastante a gama de cores, não fico estratificado em algo assim, sabe? Não me engesso numa ideia. Show tem que ter muito contraluz, tem que ter um azul, um vermelho amplo. No teatro tem que ter sempre lateral. Não me prendo muito nisso. Ano passado eu estreiei um espetáculo onde eu usei muito a luz dos artefatos da cena para iluminar os atores e muita lateral de um lado só. Aí o diretor do projeto ficou meio assim no começo, mas quando ele viu montado, ele, era exatamente isso que eu queria, deu a cara que me interessava. Então eu acabo não tendo essas fórmulas mágicas para fazer luz, seja para palestra, seja para show, musical ou o que for. Mas sem dúvida que eu tenho minhas preferências, né? Eu gosto muito das combinações de azul com amarelo, né? Como eu citei anteriormente, eu gosto muito do branco, de usar as nuances de branco. Porque muitas vezes o branco, quando ele está estourado, ele te dá uma emoção que se tivesse um filtro corrigindo a temperatura de cor, não daria a mesma emoção. Né? Hoje mesmo eu estava vendo um documentário com um colega iluminador, é muito bacana, o trabalho dele é muito bom, o Leandro Gass. Colocou num grupo de iluminadores que a gente tem na internet. O trabalho do Beto Bruel, inclusive, que fez com o Marco Nanini, onde o Marco Nanini está dentro de um aquário. E aí tem muita luz sobre ele. E aí eles usaram um filtro especial, não na lâmpada, mas no aquário, que parece que há uma aura em volta do ator. Assim. Nossa, o trabalho é incrível. E às vezes não é um trabalho de pesquisa. O cara vai lá, fez o projeto, nossa, dá pra valorizar isso. E aí tu vai lá, coloca um filtro na frente da lente,
poxa, ficou incrível, vamos fazer, sabe? Às vezes as coisas acontecem, é como eu falei, é o inconsciente, as coisas estão acontecendo e se tu naquela hora tu deu a sorte de levantar a mão, uma ideia boa bateu em ti, cara, pega ela, usa, se não ficou bom, vai lá, troca, experimenta, experimentar, é o que eu digo sempre, se puder experimentar, experimenta sempre, não é uma realidade brasileira de mercado, mas quanto mais a gente experimentar, melhor, mais chances a gente tem de atingir o resultado que a gente quer. Hoje em dia, para começar a trabalhar com iluminação, acho que a primeira coisa que tem que fazer é enrolar cabo, filho. Tem que enrolar cabo, não adianta, porque, como eu falei, esse trabalho não é a gente que escolhe, é ele que nos escolhe. Então, é fundamental tu estar vivendo a prática o dia a dia. Quando eu falo enrolar cabo, não tem a ver com o trabalho de pessoas menos capacitadas intelectualmente ou com menor capacidade financeira. Eu acho que isso tem a ver com tu estar próximo à tua realidade, porque tudo que a gente precisa para ligar um projetor, e quando eu falo um projetor é um spot, uma lâmpada, um canhão de luz, um refletor, a gente precisa de uma fonte de energia para ele. Seja uma bateria, eu vou precisar de um cabo para conectar essa bateria na fonte que vai carregar ela. Eu vou precisar de um cabo para ligar na tomada, para ligar num dimmer, para ligar num sistema para energizar isso. Então, meus amigos, enrolem cabos que vocês começam a trabalhar com iluminação. Mas, sem dúvida, para a gente dar o start mesmo no trabalho de iluminação, quando tu passa a ser técnico e não um ajudante, quando tu passa a conhecer os equipamentos, saber o que é uma lâmpada par, um PC, um Fresnel, uma Moving Head, uma ribalta, reconhecer os artefatos em si, né? Saber o que é a mesa de luz, o que é um dimmer, porque a linguagem ela é muito parecida, apesar de alguns nomes mudarem do Brasil para outros países em função da língua, né? Mas o efeito é o mesmo. Então é fundamental tu conhecer todos esses equipamentos. Tem que saber como que funciona um circuito de iluminação. Pô, tu pegou a lâmpada, aí a lâmpada tu ligou num circuito, e aí esse circuito vai para um dimmer, aí o dimmer tem um cabo que vai para o controle, que é a mesa de iluminação. Se tu não souber essa parte básica, então nem para ajudante serve. Né? Para começar a trabalhar com iluminação, tu precisa conhecer a estrutura, tu precisa decorar as coisas rápido, tem que ter uma boa memória, porque a gente lidar com muitos números, muitas referências, e precisa tá sempre anotando isso, porque tu reúne um grupo de lâmpadas, identifica elas por um número, e com esse número, que é o número do dimmer, tu manda elas pro controle, que é a mesa de luz, e aí lá tu escolhe o que tu quer fazer com cada uma, se tu quer acender, se tu quer piscar, se tu quer ligar todas juntas, se tu quer ligar todas separadas. Então tu precisa entender a dinâmica do trabalho de iluminação desde o início, né? Que tu precisa montar, identificar, planejar o uso e depois executar, né? Isso é fundamental. E hoje, para a gente montar um projeto básico de iluminação, a gente não pode ficar preso a equipamentos. Logicamente, a gente poderia sonhar com a realidade de outros países, que é tu querer e fazer. Em países como no Canadá, na França, os teatros às vezes ficam alugados 45 dias para o ensaio. 45 dias, então tu entra com o grupo, os atores já estão ensaiando, eles entram no teatro e são 45 dias para tu executar cenografia, executar iluminação, executar som, né? Todos os treinos de contra-regragem, que grandes espetáculos necessitam grandes equipes, e grandes equipes demoram tempo para precisar ensaiar essa gente toda, né? Treinar de fato, né? E então a gente hoje em dia não pode dizer, não, eu preciso no mínimo isso, no mínimo aquilo. Preciso saber a realidade do projeto, o tamanho do projeto, para aí sim poder conceber. Senão eu poderia fazer um espetáculo com a lanterna do meu celular, e eu posso fazer, né? Tem um espetáculo em Porto Alegre, foi até premiado no ano passado, se não me engano. Era todo feito com lanternas, todo feito com lanternas. E agora me diz, tem alguma necessidade básica? Alguns equipamentos necessitam de um reator para ligar mais rápido. Mas quanto à manutenção do equipamento,
é fundamental que tenha pessoal habilitado operando esse material, porque lâmpadas de filamento são muito sensíveis, então muitas vezes tu está afinando o refletor e a lâmpada queima, porque sacode ou bate, ou às vezes a lâmpada, tu desligou a lâmpada, mas desligou, botou no chão, ela bate e queima a lâmpada. Isso é péssimo, acontece. Então, fundamental que tenha profissionais capacitados operando esses sistemas o tempo todo, e isso aumenta a vida útil do material, né? O armazenamento também, onde tu guarda esse material, exposto à umidade e à poeira, nenhum equipamento vai durar. Se for equipamento eletrônico, então esquece. Mas o indicado é que a cada 45 dias, talvez 60, tu pegue todo o equipamento e dê as lubrificações necessárias, as limpezas das lâmpadas, as limpezas das lentes. Eu estou falando de teatros que trabalham bastante, que o equipamento está sempre montado, porque o que não está trabalhando bastante tem que limpar mais, né, cara? Porque se não está trabalhando, está só pegando poeira. E os equipamentos eletrônicos, esses sim, esses precisam de uma manutenção quase que diariamente, porque eles ficam muito tempo ligados. As lâmpadas de descarga, não é indicado tu ficar ligando e desligando elas o tempo todo, né? Mesmo elas funcionam, a vida útil sendo contada por horas, mas aí tu começa a forçar muito o reator dela, né? Ele precisa se manter ligado e energizado o tempo todo. Se tu ficar desligando, aí ele perde a vida útil nesse liga e desliga. Então esses aí sim trabalham com uma temperatura muito mais alta, estão sempre ligados. Então esses é muito comum quando tu tem uma montagem com muitos movie lights, por exemplo, ou muitas lâmpadas LED, que tu tenha diversas outras reservas, porque como eles estão sempre dando manutenção, é comum tu fez a montagem, ensaiou 2, 3 dias, está tudo funcionando. No dia da estreia tu vai lá, liga o equipamento, tem 3 parados. Então sempre tem que ter um materialzinho reserva para ir ali trocar, indicado até que essa manutenção se faça no próprio local de trabalho, você tem uma pequena oficina para dar essa manutenção. O indicado, lógico, é colocar sempre peças originais, né? Isso aumenta a vida útil do equipamento e que tu tenha essas peças à mão, né? Não fique esperando, porque equipamento sem peça é dinheiro parado. Os erros e os acertos da carreira de iluminador são muitos, né, cara? A gente começa errando, escolhendo trabalhar com iluminação, né? É um erro, é um equívoco, né, cara? Porque o pessoal do som, o pessoal do vídeo, poxa, é super fácil, né? Chega, 10 minutos, tá pronto o trabalho, né? A iluminação, que é um trabalho mais demorado, né? Necessita um tempo muito grande, diagramando tudo, esticando todos os cabos, instalando todos os refletores. Porque se tu for parar para pensar, um projeto, por menor que ele seja, vamos pegar uma palestra, tá? Um exemplo que a gente deu de um trabalho mais simples. Uma palestra, o cara bota 2 caixas de som, um microfone, uma mesa para controlar o som, acabou. A luz, eu preciso ir lá e botar 4 refletores para fazer uma geral pro cara, eu preciso botar um outro foco para os caras que vão ficar sentados ali, eu preciso ter uma luz para a plateia, eu preciso ir lá e colocar um projetor, porque projetor é luz, né? Eu tô projetando luz, então luz faz parte da iluminação, que é uma coisa que no Brasil ainda não há esse entendimento, tem tudo a ver. Eu acho que cada vez mais os projetos de vídeo têm que ficar à mão de iluminadores, né? Sem dúvida. E esse é um equívoco, né? Um erro que acontece no Brasil. Os projetos de vídeo não estão às mãos dos iluminadores, né? Não digo o projeto na sua concepção, na edição, mas a execução cabe ao iluminador, né? Que tem uma fonte de luz, e uma fonte de luz cabe aos iluminadores, aos lighting designers, escolher onde vai colocar e como usar, né? E qual potência usar. Os erros dos iluminadores acontecem muito além da escolha da profissão. Durante a cena, a gente às vezes acontece de estar operando um espetáculo e tu presta muita atenção na peça, fica observando, quando tu já tem muito ao projeto, fica ali parado, observando o espetáculo, observando, e aí tu esquece de fazer uma troca de luz. Isso acontece bastante. Os processos de montagem, acontece muito de tu errar um ângulo, e isso tu acaba tendo problemas com as equipes que estão montando o projeto para ti. E isso deixa o iluminador muito mal, assim. Tu fica mal consigo, porque tu tá fazendo os caras trabalhar mais,
né? Mas imagina, o projeto já está desde de manhã cedo montando tudo, montou tudo, vai para a parte de afinação de luz, e aí quando começou a afinar, poxa, aquele refletor não teve o rendimento que tu queria, ou aí o feixe de luz ficou batendo em algum lugar, e aí tu tem que pegar pro técnico e dizer, poxa, cara, errei, desculpa. Então tu te sente mal por fazer o cara trabalhar mais, as equipes que estão prestando serviço para ti ficam magoadas com isso, porque errar é humano, mas tu fica mal visto, né, para as equipes não gostam de ter que executar o trabalho mais de uma vez, mesmo elas sendo pagas para executar essa função. Da mesma forma que eles ficam chateados, nós ficamos porque a gente sabe que a gente está errando, né? E a maneira como lidar com isso é tu propondo para eles uma forma de tu contornar, né? O Gabriel, normalmente, quando erra, assume o erro e ou lima aquele refletor, ou explora uma outra nuance para aquele momento, a não ser que o foco seja muito essencial. E eu, poxa, cara, esse eu não posso, minha luz final, é um momento da peça que eu preciso, é um momento do show que, poxa, cara, eu preciso que entre essa luz lateral, eu preciso que venha lá de trás do batera esse feixe de lâmpada para, que eu preciso disso. Então, eu tento sempre contornar a situação para não estourar na equipe, né? É difícil isso. A segurança no trabalho e a legalização da nossa... A legalidade, a melhor palavra é essa. Quanto à legalidade da nossa profissão, é um ponto muito importante de se tocar, muito delicado, porque se trabalha muito na informalidade no Brasil. Há muitos técnicos trabalhando sem os EPIs corretos, sem a orientação correta, que não são profissionais. São profissionais porque ganham seu dinheiro. Sim, são profissionais porque ganham seu dinheiro, vivem disso. Mas não estão legalizados, então eles não têm os seus direitos preservados, as jornadas de trabalho excessiva, pouca mão de obra para muita demanda. Isso acontece muito no Brasil, muito. Às vezes são 2 técnicos para montar estruturas gigantescas, sem as ferramentas adequadas, sem os EPIs corretos, sem um técnico de segurança do trabalho para ajudar a orientar. Muitas vezes os projetos acontecem sem um bombeiro civil junto, e isso está na nossa legislação de trabalho trabalhista. A gente precisa desses profissionais à nossa volta para manter a integridade de quem está trabalhando, de quem está sob os focos, né, das pessoas que estão vindo assistir os projetos. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que tocar, que a gente tem que buscar informação, a gente tem que buscar educação nesse sentido, que acontece muito que os técnicos que já trabalham com isso passaram por tanta coisa que não querem mais ouvir falar disso. Eles só querem ganhar o cachê deles e trabalhar. Só que assim a gente não está colaborando para uma nova realidade de mercado que está se instalando. Se nos últimos 10 anos chegou tanta tecnologia que o mercado está mudando, os projetos de luz e som estão mudando em função da tecnologia que está chegando, eu acho que nada mais justo a gente preparar os profissionais para operar esse equipamento todo. E aí quando eu falo operar, não é sentar atrás de um 3D da MA ou da Martin para ficar programando no computador e depois tu ver e executar o projeto. Não, é tu entender que para tu montar 300 movie lights, tu precisa de 20 talha elétrica, que tu precisa de vários metros de Q30, que tu precisa de muito cabo de segurança, que tu precisa de muito capacete, que tu precisa de rigger para ir lá prender os pontos de talha, que tu precisa de um aterramento adequado para segurar isso. Eu mesmo, na Copa do Mundo, passei por uma situação de aterramento que, se não fosse ele, tinha queimado todo o equipamento, gente. Então, fiquem atentos a isso. E os profissionais que querem se regularizar, que querem, de fato, se adequar ao mercado como na melhor forma que ele deveria trabalhar, procure seus sindicatos locais, o SATED RS aqui no Rio Grande do Sul, tem o SATED RJ, o SATED São Paulo, todos, não sei se os 26 estados da federação têm esse sindicato de artistas e técnicos em espetáculos de diversão. Mas os que não tiver, eu indico a procurar a delegacia do Ministério do Trabalho e levar lá a comprovação dos trabalhos que fez, as suas titulações, quem tiver, os cursos de capacitação para trabalho em altura, para trabalho em elétrica, de primeiros socorros se tiver também.
porque o profissional que melhor preparado está é o que menos acidente acontece. Então, tem que se preocupar com isso sim, tem que buscar de fato a legalidade da nossa profissão, que é ela que vai dar o sustento da nossa família. Uma coisa muito importante que os iluminadores, operadores de luz precisam ter, não só de luz, os maquinistas precisam, os operadores de som, os contra-regras, todas as pessoas que estão envolvidas com a arte de palco, fundamentalmente, os holds, é a sintonia com o artista, né? Eu tenho uma história muito louca que um grande diretor de teatro, Júlio Conte, me contou. Ele estava fazendo um espetáculo com um grande técnico que existiu no Brasil, o seu João Assir, que Deus o tenha, e ele disse que entrava em cena quando a luz ainda estava apagada e tinha um foco do outro lado do palco. E como ele conhecia o projeto de luz, ele disse que entrou no palco, olhou para cima e viu que o refletor não estava lá. O refletor que sempre estava lá nas montagens para ele fazer a cena dele, o refletor não estava lá. Ele disse que entrou em cena, mas ele não tinha como voltar, nem falar com o iluminador, e aí ficou ali, né, fazendo a marca dele no escuro, mas aqui catando lá em cima, aqui onde é que vê se acendia alguma coisa. E o seu João Assir, muito safo, pegou e apontou um outro refletor. Em iluminação a gente chama de apontar quando tu liga o refletor a 5%, onde nem chega a iluminar o palco assim, mas quando tu olha lá para dentro da lâmpada, lá tu vê o filamento acendendo. Aí o seu João Assir só deu uma pontadinha assim, aí o Júlio Conte disse que fez um positivo com a cabeça, parou embaixo da luz, quando veio a deixa, pá, ligou, tava ele embaixo da luz. Então eu sempre levo essa história comigo, essa história é linda, porque é fundamental isso, o tempo dos atores, o iluminador, o operador de luz, de som, ele respira junto com os atores. Então nós somos técnicos artistas por esse motivo, porque eu costumo brincar que a gente está em cena em outro estado físico. A gente não está em corpo, mas está em vida lá, né? A gente está na forma de luz, na forma de som, na forma de um cenário que sobe e que desce, né? E essa sintonia com o elenco, com os músicos é muito importante. Com os artistas plásticos também é fundamental, porque uma obra de arte, dependendo do tipo de luz que tu coloca nela, estraga a obra, né? Então a gente precisa ter essa conversa com o idealizador do projeto e ter essa sintonia, porque muitas vezes acontece o quê? Tu tá lá cuidando da exposição, só que a exposição fica 45 dias montado, 6 meses, 1 ano, e o equipamento vai perdendo qualidade, a luz vai ficando fraca, ou um filtro que tu colocou vai enfraquecendo e perdendo a tonalidade. Então tu precisa ter essa sintonia com a obra de arte que tu está te relacionando para saber, poxa, aqui mudou, essa aqui está mudando, vou lá e vou corrigir isso aqui, vou trocar esse equipamento, né, por um que está funcionando direitinho. E com os atores é a mesma coisa, a gente precisa dessa sintonia para saber a hora de ligar a luz, para saber se o cara vai de fato entrar em cena. Muitas vezes acontece, quando a gente faz um espetáculo há muito tempo, fica tão engessadinho, às vezes tu não tá olhando pro palco e tu tá colocando a luz. Só que se tu faz isso, tu perde tempo do ator de entrar, ou tu coloca a luz antes dele, ou tira antes dele terminar o texto, ou muitas vezes o ator ou o músico, ele faz a ação, ele dá o texto e aí ele tem mais uma ação para fazer, ou ele faz a ação antes de dar o texto, então tu precisa ter sempre tá sempre conectado com o artista nesse sentido, para saber se tu vai executar o movimento de luz na hora certa, ou o movimento de cenografia, no caso dos cenógrafos, dos cenotécnicos, o movimento de som. É fundamental. Com os holds acontece muito isso, né? Em show tem muito disso. O hold tem um hold para cada músico, e aí o cara, no meio da música, precisa de trocar de guitarra. Mas como é que o cara vai parar de cantar para chamar o hold, né? É uma coisa complicada. E iluminação é mais ou menos isso. O cara tá lá no palco e tu tá na cabine de luz, geralmente super distante, não tem a menor chance de diálogo. Precisa acontecer essa sinergia, como o Júlio Conte e o João Assir tiveram no momento da vida deles. E eu carrego essa história sempre junto comigo, porque é incrível. Eu acho que o quanto a gente quer ganhar está diretamente relacionado com o quanto a gente investe no nosso trabalho. A gente não pode ter medo de
de gastar com o nosso dia de trabalho. Se eu quero ganhar R$10, eu não posso ter medo de investir 1 ou de investir 5. Né? Tô dando um exemplo bem módico para não ficar vendo comparações financeiras. Né? E eu acho que esse é o meu grande acerto. Eu não tenho medo de investir no meu trabalho. E eu não estou falando de comprar um equipamento, ou de colocar um filtro específico, ou de buscar... Não, eu digo, poxa, eu quero fazer aquele trabalho, eu vou ficar feliz fazendo aquele trabalho, então eu vou dentro. Se eu não ganhar nada aquele dia, não tem problema. Eu estou investindo na minha carreira, estou investindo nas coisas que eu gosto, no que eu sou apaixonado, que é o meu ofício de iluminador, né? Acho que esse é o meu maior acerto enquanto profissional, né? Não ter medo de ir lá e fazer do meu jeito, da maneira como eu quero, sempre dialogando com as pessoas, mas investindo o meu tempo, a minha paciência, a minha dignidade, porque trabalhar com arte eu acho que fere muito isso. As pessoas acham que para tu ser artista, tu tem que te submeter. Tu não tem que te submeter para ser artista. Tu tem que compreender que existem realidades diferentes, não só de mercado, mas de experiências de vida. E tu tem que achar um meio termo, tu tem que achar uma forma de se esgueirar no meio de tanta dificuldade que é viver de arte no Brasil, especificamente, e acertar com isso, né? Fazer as coisas porque tu quer, porque tá te sentindo bem, e não porque é meu sonho é ser ator, então vou lá e vou fazer. Só que aí que acontece, o cara quer ser ator, mas ele não compreende que ele vai ganhar pouco, que ele vai se matar ensaiando para começar a fazer a peça de teatro e não vai entrar R$1. A mesma coisa com iluminação. Eu conheço muita gente que já tentou trabalhar com iluminação, só que não compreende que no começo tu ganha pouco, muito pouco, às vezes não ganha. Que às vezes tu vai fazer um trabalho e tu precisa pagar a tua alimentação, tu precisa pagar o teu transporte, e tu vai sair de casa super cedo, vai chegar em casa super tarde, vai ganhar um cachezinho desse tamanho, mas com o tempo as pessoas vão te conhecendo, aquela rede que eu falava, de tu conhecer muitas pessoas, vai fazer isso. Se tu é um bom profissional, se tu é dedicado, se tu é apaixonado pelo que tu faz, cara, te atira, não tenha medo, esse vai ser teu maior acerto, porque tu só vai errar fazendo isso se tu não gostar.